Rádio Super. Agora na Super, Bússola do Mundo, reforçando os fundamentos da fé cristã. Olá, muito boa noite a todos os ouvintes, boa noite ao professor Tasso Licurgo, que está conosco hoje, começando mais um programa, A Bússola do Mundo, um programa do Ministério 24 Horas Diante do Senhor, a qual a presidenta é a pastora Ângela Valadão. Estamos aqui hoje com o Mariel. E aí, Mariel? Olá, caros ouvintes, mais uma vez é um prazer estar aqui. E hoje o tema tá muito... É aula! Eita! Hoje é aula! Mas é que... Convida, como é que faz aí? Ouvinte, toda a sua dúvida, eu sei que teve aquele trauma de infância lá da 6ª série, que o professor falou que você veio do macaco, que você não foi uma criação de Deus. É hoje o dia. Liga pra nós, manda mensagem de texto, aliás, né? É no 987-93-1370, 987-93-1370. Pode mandar suas dúvidas, pode mandar seus questionamentos, e eu tenho certeza que o tema de hoje vai ser muito agregador para o reino, resgatando esses fundamentos da fé mesmo. Qual o fundamento? Onde Deus é um Deus criador e ele não precisa de muleta. E isso é com base científica, tá? Não é achismo, nem ideologia, nem vãs filosofias. É base científica que a gente vai estar argumentando com o Dr. Tasso Licurgo. Eu sempre erro o nome dele porque eu estou convertendo da escola do Paulo Freire, entendeu? Entendi. Aí, assim, ele já sabe que eu estou convertendo do Paulo Freire, então ele já me conhece. Mas o professor, eu queria deixar o senhor se apresentar, eu fico muito entusiasmado quando o senhor participa conosco. Primeiro fala qual que é o tema de hoje. Big Bang e... Deus e Big Bang. Deus e o Big Bang. No bom português é Deus e a explosão. Olha aí. Você fala que você não tem trauma da 6ª série, que eles falaram que você foi criado do nada. Falaram pra mim que eu vim do macaco, hein? Não, falaram que eu sou a evolução de uma ameba. Não, tá certo que eu não sou tão bonito igual o Brad Pitt, mas chegar a comparar com uma ameba é triste, né? Pois é. Mas é bem por aí. Então... Professor, deixa eu apresentar o currículo do professor. Ele é professor de matemática, filosofia, história, direito, teologia, doutor, professor da Universidade Federal e tem um programa no YouTube, tem também um ministério muito abençoado que chama Defesa da Fé. O ouvinte depois vai estar por dentro e aí vocês vão ter o contato dele, ele vai colocar o Instagram e vai divulgar as redes sociais dele depois, mas de primeiro eu já apresentei. Professor, boa noite. Boa noite. Gostaria de dizer que é uma grande alegria estar aqui fazendo parte desse programa, do qual eu já participei algumas vezes. Um grande abraço a todos os que fazem parte do programa e que Deus nos abençoe. Inclusive, seja bem-vindo, professor. Tem uma participação dele lá no Ministério 24 Horas, pessoal, pode acessar, sobre ideologia de gênero. O professor, ele nos ensinou essa questão da ideologia de gênero. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta de início. A teoria do Big Bang, ela se relaciona com a criação descrita na Bíblia? Por que não? Sim, ela se relaciona, e o mais impressionante é que esta ideia de que o universo e tudo mais que existe foram criados, vieram a existir, era uma ideia que só existia em um corpo de livros. Durante mais de 3 dezenas de séculos, o único livro que defendia a tese de que tudo tinha vindo a existir a partir do nada eram os livros de Moisés, que o judeu chama Torá, e nós chamamos o Pentateuco. Então, a primeira frase da Bíblia, quando nós lemos, no princípio Deus criou os céus e a terra, esse verbo criar é uma tradução do hebraico bará, que é um verbo tão poderoso, mas tão poderoso, que só Deus pode ser sujeito dele. Esse verbo bará quer dizer criar tudo a partir da ausência de qualquer coisa, ausência do tempo, do espaço, da matéria, das leis da natureza, etc, etc. Então, o Big Bang é, na realidade, a rendição da ciência à teologia. O Big Bang é a ciência força o cientista a assumir, a ter de aceitar aquela ideia que já estava nas Escrituras há mais de 3 dezenas de séculos.
Muito interessante. E, professor, uma dúvida minha, assim, que estou convertendo da escola do Paulo Freire, e graças ao senhor eu conheci o Gilberto, né? O Gilberto Freire, que o senhor me indicou, não foi isso? Isso, Gilberto Freire, Freire com Y. Isso. Aí eu conheci ele, eu estou me convertendo agora. Aí nessa conversão, a gente veio de escolas a qual essa teoria materialista da ciência e os professores de biologia, eu fico triste às vezes com os professores de biologia cristão, sabe, Mariel? Sim. Que desconhece profundamente dentro da sua fé e até faz esse relativismo com a criação e a ciência. Uma Isso cosmovisão uma errada, cosmovisão, né? Isso tem o nome de evoteísmo. E eu queria fazer uma pergunta bem simples nesse sentido. Por que está no currículo das escolas? Por que é ensinado? E não tem um contraponto também nas universidades? Esse campo tão importante aí do Deus Criador, professor? Olha, essa pergunta é importantíssima para que eu possa esclarecer uma confusão intelectual que é muito difundida no Brasil, que é a ideia de que o Big Bang tem alguma coisa a ver com evolução biológica. Não tem nada a ver. O Big Bang é a criação do universo e tudo mais que existe. A pessoa pode ser defensor do Big Bang e ser contra a ideia evoteísta, da evolução biológica. A evolução biológica é uma falácia, ela não existe. Existem inúmeras provas mostrando que não há um processo natural, de seleção natural e de mutação aleatória que gere ganho de complexidade, que gere criação de novas espécies, de especiação. Então, o grande erro intelectual que é difundido por algumas pessoas no Brasil é a de que, se você acha que o universo veio a existir, se o Big Bang aconteceu, isso não quer dizer que automaticamente você se subscreve à defesa da evolução biológica. São coisas absolutamente distintas. Agora, você tem razão em perguntar isso, porque existem muitos pensadores no Brasil que, por falta de sofisticação filosófica, acham que uma coisa é idêntica à outra quando são absolutamente diferentes. O argumento do Big Bang, do início do universo, é o argumento cosmológico. Não tem nada a ver com biologia. É o argumento cosmológico. É o argumento em que astrônomos, cosmólogos, astrofísicos, essa é a turma que estuda isso aí. Tem nada a ver com químico, biólogo, não tem nada a ver com isso. São coisas absolutamente distintas. Ô, professor, a Bíblia diz, né, que Deus é o Criador e que foi tudo criado a partir da palavra, né? Deus diz, haja, e tudo passou a existir. É o verbo bará. Isso. Agora, como, professor, que a fé cristã, a fé em Deus e a ciência podem coexistir diante do surgimento de um universo descrito pela teoria do Big Bang, onde houve nada criou nada. Onde houve uma explosão, né? E não foi pela palavra, mas sim pela explosão. Como que a gente pode relacionar, se é possível, as duas coexistirem? Primeiro, o Big Bang não diz que foi uma explosão, até porque não havia oxigênio para ser queimado nessa explosão. O que houve foi uma grande expansão de energia, de luz, que tem a ver com haja luz. A palavra foi o meio pelo qual Deus dá início a essa criação. É pela palavra, que na realidade é o Logos, que de acordo com João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento de tudo que existe, é o Logos. Então, pelo Logos que o universo vem existir e se sustenta. Mas o modo como ele ocorreu, como isso ocorreu, é descrito nas Escrituras e encontra respaldos, sim, numa teoria que é a primeira teoria na história da ciência que diz que tudo veio a existir a partir do nada. Se você tirar os livros de Moisés, se você ler qualquer livro, desde a Grécia Antiga até o idealismo alemão, todos os livros, fora os livros de Moisés, estão dizendo que o universo existiu desde sempre. A cosmogonia grega, por exemplo, diz que uma pessoa chamada Demiurgo, ele moldou o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre. Não. O que o livro de Moisés está dizendo, o Gênesis e o Pentateuco está dizendo, é que não, que tudo veio a existir a partir do nada. A partir do nada. E é exatamente isso que o cientista, contra a vontade dele, o cientista nunca quis isso.
Por quê? Porque no momento que o cientista defende o Big Bang, ele traz um problema para resolver. Se o universo existia desde sempre, nunca veio a existir, nunca foi criado, não há de se falar em causa do que não foi causado, em criador do que não foi criado. Quando o Big Bang passa a ser uma teoria bem-sucedida, a questão de quem foi a causa, quem foi o criador, é colocada sobre a mesa da ciência. Se o universo foi uma criação, há de se pensar quem é o criador. Se o universo foi causado, há de se pensar quem é a causa, como é a causa. E pela própria ciência, nós podemos chegar a várias características dessa causa. Se vocês quiserem falar sobre isso, também posso escrever como. Pela própria ciência, nós podemos chegar a características da causa do universo que são exatamente aquelas que estão nos livros de Moisés. Interessante. Como que seria assim, professor? Aprofunda isso, só para me entender melhor. Quais são essas causas, Qual que seriam professor? essas causas? Porque o que a gente conhece é a singularidade, né, que chega naquele ponto e mas para trás a ciência não explica, né? Antes da criação ninguém sabe, pelo menos o cientista não sabe dizer. Exatamente, ou não sabe ou não quer dizer. Ele por fé, ele adere ao modelo de nascimento virginal do universo. Certo. Ele é a fé irracional do cientista. Agora, vamos pensar bem, algo com o que a ciência concorda. A ciência concorda que a matéria, o espaço e o tempo foram criados juntamente com o universo. Isso é o que o Big Bang diz. E é exatamente o que está lá no verbo bará, que é o Gênesis 1:1, quando Deus diz, no princípio Deus criou os céus e a terra e se criar bará. Se o tempo veio a existir juntamente com o universo, essa causa do universo não pode ser uma causa temporal, porque o tempo não havia ainda. Tem que ser uma causa não temporal, portanto, capaz de saber o futuro que nós livremente decidimos. Se o espaço não existe, veio a ser criado juntamente com o universo, essa causa tem que ser não espacial. Qual é o sinônimo de não espacialidade? É ser infinita. Essa causa é atemporal, ela é infinita. Se a matéria veio a ser criada com o Big Bang, essa causa não pode ser material, porque se material fosse, a matéria não viria a existir com a criação, já existia antes. Então, se a matéria veio a existir com o universo, na criação, essa causa tem que ser imaterial. Qual é o sinônimo de material? Espiritual. Se as leis da natureza, de acordo com a ciência, vieram a existir juntamente com a criação do universo, essa causa não pode ser uma causa natural, porque leis da natureza não havia. Então, o discurso da sobrenaturalidade necessariamente entra no campo científico. Inclusive, esse discurso entra de maneira real. Cientistas ganhadores do prêmio Nobel, como Penzias, Wilson, que ganharam o prêmio Nobel em 1964 pela descoberta da radiação de fundo do laboratório Bell, eles explicitamente disseram que o discurso da sobrenaturalidade entrou na ciência. Então, se o universo é criado a partir do nada, isso é um poder incomensurável dessa causa. Porque não é fácil criar uma coisa a partir de outra que já existe. Eu sempre digo assim, se você me der o Vitamilho, eu não sei fazer nem o cuscuz, você imagina você criar tudo a partir do nada. Então, outra característica dessa causa é que ela é extremamente poderosa. Se essa causa cria o universo de maneira extremamente sincronizada, com todas as variáveis milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível, e se você quiser saber, há 122 variáveis que são milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível, isso dá uma probabilidade de uma chance em 10 elevado a 138, com uma probabilidade infinitesimamente pequena. Você tem uma ideia, uma chance em 10 elevado a 50, de acordo com o princípio de Borel da matemática, é impossível. Uma chance em 10 elevado a 51 seria 10 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 52, 100 vezes impossível. 10 elevado a 53, 1000 vezes impossível. Quantas vezes impossível é uma chance em 10 elevado a 138? Então, se a causa cria o universo com essa sincronia tão perfeita, é porque essa causa só pode ser extremamente inteligente. Então, pelas próprias evidências que nós tiramos da ciência, nós chegamos à conclusão de que essa causa é não espacial, portanto, infinita, imaterial, portanto, espiritual, atemporal, portanto, capaz de saber o seu futuro, que livremente você decide, ou seja, a causa é acima da eternidade. A lógica passado, presente e futuro não se aplica à causa que reside fora do tempo.
Essa causa é extremamente poderosa, essa causa é extremamente inteligente. Essas são características que são dadas nas Escrituras. Aliás, e se você for, segundo o apóstolo Paulo, se você for na Carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que pelas coisas criadas, nós temos acesso a várias características de Deus. Essa é a revelação geral, a teologia natural, que nos fala sobre Deus. É claro que não fala com os detalhes, que fala a revelação especial, que são os 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores, 31 dos quais escreveu os 39 do Antigo Testamento, 9 dos quais escreveu os 27 do Novo. Essa revelação especial que foi escrita no período de 15 séculos é muito mais detalhada, mas nós não podemos dizer que Deus não escreveu um segundo livro. Qual foi o segundo livro que Deus escreveu? A natureza. E como é que nós vemos isso? Reitero, com a Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 20, que diz que pelas coisas criadas nós temos acesso à revelação de Deus. Eu entendi, professor. Eu entendi. Mas eu queria entender o seguinte, dentro desse seu contexto que o senhor está expondo para a gente tem um problema crônico nas escolas brasileiras, não só pública quanto privada, principalmente cristã. Você não tem uma disciplina que trabalha a causa da ciência e o criacionismo. Você não tem essa disciplina que faz essa defesa da fé. Muitos cristãos vão para a escola pública ou para a escola particular ou para as universidades que eles não têm isso. E como que funciona esse contexto? O que o senhor tem para nos ensinar isso? As pessoas não apenas aderem a um modo de pensar, a uma cosmovisão por questões científicas, aderem por questões morais. O ateísmo ou o materialismo, o naturalismo na educação brasileira tem como base o fato de que nós somos absolutamente contaminados pelo comunismo. Não é por questões científicas. Pela ciência, ninguém sabe qual foi a causa do universo. Se quiser saber, vai chegar ao mesmo lugar onde as escrituras já estão. O fato de não fazerem isso é porque são carregados de uma carga ideológica comunista, materialista, naturalista, que quer propor um modelo de mundo em que as pessoas ajam de uma forma específica que eles querem determinar que elas ajam. Então, assim, não é o fato de não ser ensinado nas escolas, né, que nós vamos concluir a partir disso, de que isso não é razoável. Pelo contrário, existem várias... Aliás, as escolas estão deseducando os jovens em vários sentidos. A estética está um horror, a ética está um horror, a capacidade matemática está um horror, os jovens hoje não sabem fazer mais nem conta. Então, assim, é um... Eu sou prova disso, eu estou convertendo agora da escola que eu vim. Se foi Paulo Freire mesmo, tá problema sério mesmo. Então, eu tô convertendo. Calma, professor. Eu tô crendo que eu tô convertendo. Tô tendo aula de reforço. Mas a verdade é essa mesmo. Porque o que acontece, professor? A gente está vivendo esse tempo e parece que ser ateu ou ser de uma cosmovisão materialista, defender a ciência e usa o argumento da ciência. Assim, na verdade, não chamo de ciência, né? Eu chamo de cientificismo. As pessoas, isso é cientificismo para mim, é uma ideologia. As pessoas querem defender os argumentos como ciência, e o cristão, às vezes, na universidade, ele fica acuado de falar, não, eu creio num Deus criador dos céus e da terra. Eu creio nisso, eu creio naquilo, e parece que crer é uma aberração da natureza. Isso é um erro histórico também, que as maiores e melhores universidades do mundo, onde a ciência se deu e se dá, foram criadas como escolas cristãs. Isso que nós temos que repetir sempre. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram criadas como escolas de discípulos cristãos. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. Os maiores cientistas que já existiram eram, em sua maioria, teístas e cristãos. Galileu, Newton, que é o maior cientista de todos. Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. Então, assim, a ciência moderna só apareceu em país de matriz cristã. O fato de você entender que o mundo é inteligível, é suscetível de ser aprendido pela inteligência, pressupõe uma mente inteligente por trás que organizou o mundo inteligentemente. Do contrário, não faz sentido fazer ciência. Então, ciência não tem a menor posição com o cristianismo. Pelo contrário, ciência só é possível se houver uma base filosófica cristã. Agora, o que há uma militância de outra natureza que
é outro assunto, como você bem falou. Pode haver problemas com cientificismo, mas com a ciência em si, não. O senhor pode definir pra gente aí que eu sou um cara convertido, e quando eu falo assim, gente, eu falo em tom de ironia mesmo, tá? Justamente porque eu não concordo com a ideologia freiriana, e como pedagogo eu vejo a destruição que é na escola, e como que é a decadência daquilo que o professor está falando. Você tem ideia, professor? Ano passado o aluno foi na escola 2 vezes ao ano, 2 vezes, e não fez nada. E fomos obrigados a passar esse aluno, por norma da Secretaria da Educação. Então é o nível da escola que a gente está vivendo. E teve um aluno do 9º ano que riu, porque o ano todo ele ia para lá, ficava no fundão, não escrevia, não fazia, e no final de ano a recuperação disso, para documentar, para fazer, para isso, para aquilo, e o aluno não quis fazer, e no final tivemos que passar o aluno por normas superiores. Então, essa é uma ironia. Então, quando eu falo assim, eu deixo claro para os ouvintes que eu falo em termos dessa ironia justamente para que as pessoas se despertem para essa ideologia maligna, que, como eu estou numa rádio cristã, eu posso usar esse termo, uma ideologia maligna que faz lavagem cerebral na cabeça dos jovens. O comunismo é uma ideologia do Satanás. E a expressão na área da educação brasileira se dá pelo freirismo, por Paulo Freire. Entre os inúmeros absurdos que há no freirismo, a ideia, por exemplo, de que não há saberes diferentes, melhores. Há saberes diferentes. Quer dizer, o aluno vai para a escola sem ter a percepção de que ele tem algo a aprender com o professor. Há apenas saberes diferentes. Então, você tem um emburrecimento programado do aluno, dando a falsa expectativa para ele que ele sabe alguma coisa, quando, na realidade, o conhecimento dele é extremamente reduzido. Você vê isso na universidade até hoje. Você tem a produção cultural no Brasil, é uma coisa terrível. Terrível. E o freirismo é um manual, né? Que os professores... Por exemplo, eu não sei se os professores leem, porque eu acho que eles não leem. Honestamente, eu acredito que o cara que forma em pedagogia não chegou a ler Pedagogia do Oprimido, que é um manual de comunismo. Porque, para mim, dentro de uma página, ele diz assim, o professor perde a sua autonomia porque tem que se igualar ao conhecimento do aluno. Não, eu não tenho que me igualar ao conhecimento do aluno. Eu estou ali para ser este exemplo para o aluno, não me igualar pelo conhecimento que ele não sabe. E porque ele escreveu problema, eu tenho que achar, não, problema é legal. Não, problema não é legal, não é assim que se escreve problema. Deu para entender essa conexão etimológica que a gente vive e as pessoas acham isso normal, é natural o aluno passar sem esforço. Isso é a realidade da escola pública, onde eu dou aula. É isso mesmo. Ô professor, aproveitando esse contexto da conversa e relembrando, né, que não é de praxe o aluno dentro da escola questionar o professor, principalmente o aluno cristão, né? O professor, ele se vale ali da sua cadeira, né, da sua posição de professor e, com o perdão da palavra, ele joga isso para dentro da cabeça do aluno e ele simplesmente absorve. Mas na sua opinião, professor, a teoria do Big Bang, ela reforça ou enfraquece a nossa crença em um Deus criador? A teoria do Big Bang é a ciência se rendendo ao que as escrituras estão dizendo. Você tem um astrônomo agnóstico chamado Robert Jastrow. Ele escreveu um livro que dizia o seguinte: é como durante séculos e séculos a ciência tivesse tentado superar a montanha da ignorância. E escalava um pouquinho, caía, escalava mais um pouquinho, caía. Depois de séculos, quando o cientista começa a chegar no cume, no ápice, no ponto mais alto dessa montanha, quando ele chega lá, ele é saudado por um grupo de teólogos que estavam sentados ali há séculos. O criador do Big Bang, meus queridos, é um padre. Eu não sei se vocês sabem disso, Georges de Lemaitre, é um padre. Então, o Big Bang é, sim, a rendição da ciência à teologia. Se não houvesse o Big Bang, a ideia predominante em todas as sociedades, em todos os livros, durante, repito, 3 dezenas de séculos, é que o universo nunca havia sido criado. E o que nunca é criado não tem criador. É como Deus, por exemplo. Deus nunca foi criado, ele existiu desde sempre. É por isso que não faz sentido perguntar quem criou Deus, porque Deus não está na categoria das coisas que são criadas. O universo estava nessa categoria das coisas que não são criadas.
Até que, em meados do século passado, várias evidências em ciência, não é só uma teoria qualquer, é uma teoria que tem evidência. Segundo a lei termodinâmica, radiação e expansão, o telescópio Hubble, você tem a teoria da relatividade, você tem inúmeras evidências, a existência de urânios radioativos, inúmeras evidências para mostrar que o universo veio a existir. Quando o universo veio a existir, as pessoas dizem, epa, peraí, o que a cosmologia hoje, querendo ou não, está defendendo é exatamente aquilo que estava nos livros de Moisés. Agora, o que acontece é que há um ensino que carece de sofisticação filosófica no Brasil, que tenta atrelar o Big Bang à evolução biológica. São coisas distintas. O universo pode ter 14,7 bilhões de anos e a vida ter 6 mil anos. Isso não tem nenhuma coisa, não leva a outra. Então, são atreladas no Brasil de forma errada. Por exemplo, os grandes pensadores, mesmo apologetas no mundo, defendem a possibilidade do Big Bang. Agora, o erro crucial qual é? Você pode dizer que o universo é jovem, você pode dizer que o universo é antigo. Agora, o erro crucial, o que é inadmissível, é você dizer que o universo antigo é incompatível com a Bíblia. Não, a ideia do universo antigo é compatível com a interpretação literal das Escrituras. Literal das Escrituras. O grande problema que nós temos aí é a criação em 6 dias. É porque essa tradução de dia é uma tradução que não é feliz. O termo em hebraico para dia é Yom. Yom tem 4 significados possíveis. Yom pode representar dia em oposição à noite, quando você diz está de dia, está de noite. Pode representar dia de 24 horas. Pode representar dia, quando você diz nos dias de fulano, ou pode representar um longo período de tempo. Tanto é assim que, se você for para a Bíblia, você não vê o término do 7º dia, do 7º Yom, com a indicação de que nós estamos vivendo no 7º Yom. Aí, por que Moisés não escolheu uma palavra mais específica para deixar isso claro? Porque não havia. O hebraico antigo tinha uma riqueza vocabular muito restrita. Se você tirar nomes de pessoas e lugares, você termina com 3.000 vocábulos. O inglês tem milhões de vocábulos. Em português, talvez só verbos irregulares cheguem a esse número de 3.000 vocábulos. Então, não havia opção vocabular, diversidade vocabular, para que ele pudesse. Então, em resumo, para terminar essa resposta, o que eu tenho que deixar claro é a defesa do Big Bang é compatível com a interpretação literal da Bíblia. Muito bom. Muito bom, professor. A gente vai encerrar agora o primeiro bloco, professor, e a gente volta com o segundo bloco com a seguinte pergunta que eu queria que o senhor desenvolvesse ela para a gente. Razão e fé. Por que as pessoas têm medo de duvidar? E faça igual a Marlene, ela participou, e agradeço a participação, Marlene. Ela disse assim: eu creio em Deus vivo que criou o homem, os céus e a terra e tudo que nele há. Até o próximo bloco, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, boa noite. 18h34, voltamos aí para o segundo bloco do nosso programa Bússola do Mundo com o tema Big Bang, Deus e Big Bang. E eu queria estar incentivando aí também, fazer como o Marcelo, né? O Marcelo, ele acabou participando conosco aqui, mandando uma pergunta que o Mariel vai ler daqui a pouquinho para o professor. E eu queria estar convidando vocês aí a participar mais, 987-933-70, para que a gente possa estar desenvolvendo esse bate-papo legal aí. Fala aí, Mariel. Professor, deixa eu te perguntar, existe algum ponto de contato da teoria do Big Bang com a teoria das cordas? Porque hoje tem vários filmes, né, do universo Marvel falando sobre o multiverso, né? Então, eu deixo essa pergunta para o senhor. Existe algum ponto de contato entre a teoria do Big Bang e a teoria das cordas e a possibilidade de universos paralelos? O problema da teoria das cordas e do universo, do multiverso, universo paralelos, é que não há nenhuma evidência empírica para a defesa dessas teorias. São crenças absolutamente irracionais. E digo mais,
Se a probabilidade de existência de um universo como o nosso é tão pequena, você imagina a probabilidade de existência de um sem número de universos. Para a criação de um universo como o nosso, já precisamos de um criador, você imagine para a criação de infinitos universos. Aí é que nós precisaremos de um criador infinito, muito mais. Então, o multiverso não resolve o problema do ateísmo, ele exige a existência de Deus. Não só para criar, ser a causa de todos esses universos, mas impedir, por exemplo, que eles choquem entre si. O multiverso é uma tentativa desesperada do ateísmo de justificar o fato do nosso universo ser tão milimetricamente sintonizado para que a vida seja possível. Agora, não há a menor evidência empírica de que existe outro universo ou a menor evidência empírica de que uma teoria como a das cordas, por exemplo, seja o caso. É pura fé. Só que é uma fé diferente da fé cristã. É uma fé irracional. A fé cristã não. A fé cristã tem por base as evidências. É uma fé racional. Ótimo, professor. O Marcelo, ele é um dos nossos ouvintes, ele está perguntando assim: boa noite, a paz do Senhor, aqui é o Marcelo, motorista de aplicativo, sou da Igreja Batista Nova Vida, um abraço aí a todos os irmãos em Cristo. Gostaria de perguntar ao professor se ele assistiu o filme Código de Gênesis. Se ele assistiu, o que ele acha da teoria e que é transmitida no filme a respeito. Filme Código de Gênesis, o senhor assistiu? Não assisti. Talvez tenha sido, não sei se é um filme que tem a ver com a questão do tempo. Se eu assisti foi há muitos e muitos anos. Eu não sei qual é essa teoria. Se ele puder dizer qual é a teoria, a gente pode conversar aqui. Beleza, Marcelo, escreve aí pra gente de novo aí qual seria a teoria, que aí o professor te responde. Agora, professor, com relação à fé e à razão, por que muitas vezes dentro da universidade, da escola, como o Mariel citou aqui, o aluno ele fica oprimido? E por que as pessoas elas têm... o senhor já respondeu de certa maneira a questão da baixa cognitivo filosófico, mas por que como que o senhor vê como professor, o que o senhor pode nos aconselhar aos jovens que estão nos ouvindo com relação à fé e à razão e à dúvida? A dúvida é a nossa verdadeira fé. Eu tenho esse paradigma e esse paradoxo. E muitos evangélicos acham isso um absurdo. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que dizer o seguinte: o ateu ele tem que ter premissas em sua visão para as quais ele não tem evidência. Ele tem fé, o ateu tem fé. Por exemplo, o cientista ateu ele tem a fé de que as leis da ciência de hoje funcionarão amanhã. Isso não há nada na ciência que prove isso. O cientista ateu, por exemplo, tem que ter fé que o método científico funciona. Não há nenhum tipo de ciência que prove a eficiência do método científico. É adesão. A lógica, por exemplo, ser algo que descreve o mundo natural ter uma contraparte formal, uma contraparte matemática, é algo que o cientista ateu tem que aceitar por fé. Então, todos têm fé. A diferença do cristão é que a fé do cristão ela é racional. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, diz: santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para apresentar as razões da esperança que há em você, as razões da sua fé. Nós somos instados a saber o porquê nós cremos. Então, o fundamento do cristianismo é um fato, inclusive, investigável. A 1 Coríntios 15, 14, que diz que Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, diz que a base do cristianismo é um fato histórico, investigável. Então, não há isso de oposição entre fé e razão. A fé cristã tem sustentáculo também na razão. Também na razão. E por isso que você diz que a dúvida é algo que faz parte. Bom, a dúvida genuína faz parte sim. Porque nós sabemos que quando temos dúvidas, nós podemos nos aprofundar no lugar que nós chegaremos, é o lugar da verdade. E Cristo é sinônimo da verdade. Em João, no capítulo 14, no verso 6, as escrituras dizem, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse verdade aí, em grego, é aletheia, é o mesmo termo que a civilização grega se debruçava sobre por séculos. Então, assim, aquele personagem que mais duvidou na Bíblia, que foi o rei Davi, você vai ler os Salmos, é uma coisa, onde o Senhor está, onde o Senhor está, onde não sei o quê. É essa
posição de buscar a experiência profunda do coração de busca da verdade, que é o coração, que é a pessoa segundo o coração de Deus. Então, a fórmula, meu querido, isso é muito importante para os ouvintes. A fórmula que você dizer para o seu filho, não pense, apenas creia, não duvide, apenas creia, essa fórmula não mais funciona. Eu estou cansado de ver, eu viajo muito por todo canto, estou cansado de ver pastores, pessoas piedosas nas igrejas com filhos absolutamente atrapalhados em caminhos que os pais não gostariam. Por quê? Porque na infância era passado para ele que ele tinha que aderir ao cristianismo por uma imposição, quando na realidade não. É você dizer para a criança, está com dúvida? Vamos investigar, vamos nos aprofundar. A inteligência vai mostrar o caminho que a fé já está. Aliás, quando Jesus diz assim, porque o problema que a gente tem é o seguinte, sabe o quê? Às vezes a gente pensa que Jesus disse aquilo, mas não quis dizer não. Ora, se Jesus diz, eu sou a verdade, por que eu vou ter medo da investigação? Então, sim, a dúvida genuína, sincera, ela é salutar no sentido de que, quando nós nos debruçamos sobre ela, investigamos com honestidade, nós chegaremos a Jesus Cristo. A filosofia superficial leva ao ateísmo. A filosofia profunda leva ao cristianismo. Eu queria deixar um livro aqui, professor, que o Mariel está colocando aqui, e eu queria que os ouvintes depois quisessem ter curiosidade. É um livro simples que me ajudou bastante. Crer é também pensar, do John Stott. É um livro bom e os ouvintes podem encontrar aí na Seara Livraria. Aí vocês vão lá e compram, que vai ser muito bom. O Marcelo, professor, ele retornou aqui, ele disse que realmente é isso mesmo, é uma questão do tempo, com a relação da Terra ser 6 bilhões, de Deus criar um dia, como que funciona essa questão, é aquela questão que o senhor abordou do Ius, né? Uma coisa interessante, se eu me lembro, eu acho que eu assisti a esse filme há alguns anos, muitos anos. Uma coisa interessante é a seguinte, que de fato Deus, ele é mais do que eterno. Ele é atemporal. Então, um ser atemporal, ele não se submete a algo a que o ser eterno se submete. O ser eterno, embora viva para sempre, ele não subverterá a ordem passado, presente e futuro. O ser atemporal, para ele, passado, presente e futuro, não faz o menor sentido. Ele está fora disso. Ele consegue ver o futuro que livremente uma pessoa decide. Então, assim, é muito interessante na interpretação de que Deus pode conhecer, sim, filosoficamente. Deus pode conhecer, sim, o futuro de uma pessoa que é livre. Ele não precisa determinar a ação da pessoa para que ele saiba o futuro, porque ele está fora do tempo. Ele estando fora do tempo, a sua cognoscibilidade atinge um futuro que a pessoa livremente decide. Se ele fosse unicamente eterno, ele não teria essa capacidade. Por ele ser atemporal, aí sim, ele tem a capacidade. Inclusive, 1000 anos ser um dia ser 1000 anos, porque para ele o tempo está fora, ele não está submetido ao tempo. Jesus Cristo, por amor a nós, ele não apenas tabernacula, encarna e vem ao espaço, mas ele também abre mão de sua atemporalidade, ingressando também no tempo. Então, a limitação do Deus Jesus Cristo não é uma limitação unicamente espacial a encarnar, mas é uma limitação também temporal. Beleza, professor. Estou com um ouvinte também, o pedagogo Soares Lourdes. Ele disse que nessa perspectiva abordada gera arrependimento. Qual o nome do professor? Ele vai falar no final os seus contatos, o YouTube, Instagram. E parabéns pelo programa, ele tem que ter reprise. O programa, o Soares, ele vai estar no Ministério 24 horas no canal da pastora Ângela Valadão. No YouTube. Você vai ter o acesso lá, tá ok? E brevemente também vai estar aqui na Rádio Super, ele vai estar sendo no canal da Rádio Super também. Deixa eu só ir para mais um ouvinte. Só deixar claro aí, meu nome é Tassos Licurgo, Tassos Lycurgo. Pode procurar aí no Instagram, nas outras coisas, tem isso aí. Pode. Professor, a teoria do Big Bang, ela sugere algum tipo de intervenção divina no surgimento do universo?
não só no surgimento, como na manutenção. E se você é adepto ou não da teoria do Big Bang, você tem de entender que esse mundo só é possível com a intervenção de Deus. A intervenção de Deus não é um privilégio da teoria do Big Bang, não. Todas as demais teorias pressupõem a existência de uma causa criadora, teorias que entendem que o universo foi criado. Então, mesmo aqueles que defendem que o universo é recente, têm que defender que Deus criou o universo também. E existe uma ordem, a ciência aponta para uma ordem sobre o que foi criado primeiro? Sim, e é exatamente a mesma ordem que está no livro de Gênesis. Exatamente a mesma ordem. Exatamente a mesma? Então seria a luz, então. Sim, só que tem um negócio. Ah. A dúvida que o pessoal tem é a seguinte, porque no dia 4, que é o quarto íon, você tem a criação dos luminares. Sim. Aí, e no dia 3, você tem plantas. Aí a pessoa diz, como é que você poderia ter plantas se você não tem luz para fazer a fotossíntese? Essa é a questão que se coloca, mas a resposta é: a criação dos luminares, se você for ler em hebraico, não usa o verbo bará, usa Sim. o verbo assar. Isso. Assar não é criar a partir do nada, é moldar a partir de algo que já existe. Então, a criação de tudo que existe foi feito no Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra é a forma em hebraico para dizer criou o universo. Quando depois ele diz que os luminares, ele diz isso porque logo no começo, Gênesis, a perspectiva passa de ser de Deus para ser uma perspectiva você olhando da terra. Então, da terra, os luminares ficam visíveis quando Deus os molda a atmosfera para que eles sejam visíveis pelo verbo assar. Então deixa eu só ver se eu entendi, professor. Então em Gênesis 1:1 foi criada a luz. E aí, no mais adiante, no dia 4, foram criados então os astros que emitem a luz. Seria isso? Não, em Gênesis 1:1 foi criado tudo que existe, foi criado o universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Foi criado tudo o que existe. A luz, quando haja luz, é algo que se dá pela expansão do universo, que é exatamente o que é descrito com o Big Bang. Só que o Big Bang não é uma explosão, é uma expansão de luz, exatamente como dizem as escrituras. Entendi. Obrigado, professor. Entendi, professor. Tem um ouvinte... Olha só que interessante. Ó. O verso 1:2 diz assim, ó, a terra, porém, estava sem forma e vazia, né? Ou seja, tudo foi criado e estava sem forma e vazio. A partir daí, Deus abandona o verbo bará e passa a usar o verbo assar. Assar é moldar, é o que o oleiro faz com barro, com argila. E a partir daí ele passa a moldar. Uma semente tem dentro dela uma floresta sem forma e vazia, mas a floresta está dentro de uma semente. Aristóteles faz uma distinção entre ato e potência. Uma semente é uma floresta em potência. Então, a partir daí, como no princípio Deus criou os céus e a terra, você tem um universo ali em potência e Deus começa a agir, moldando o universo. Aí você me pergunta, mas por que Deus escolhe essa metodologia? Ele poderia ter criado tudo pronto? Poderia. Mas por que ele não criou? Bom, uma ideia que eu posso dar é a seguinte, porque também é um recurso pedagógico da natureza para nos ensinar sobre o que ele faz com o nosso espírito quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, é como se o verbo bará agisse em nosso espírito, nós recebêssemos a vida que não existe. E a partir daí, o trabalho não está pronto. Você tem um trabalho de moldar, um trabalho de santificação, que é feito pelo que as escrituras chamam de verbo assar. Olha que isso aí dá tema de sermão, hein? Já tem um sermão já de domingo. Já tem um sermão de domingo aí, ó, ouvinte. Ô, professor, só complementando o seu mesmo raciocínio com duas perguntas dos ouvintes, como que fica o arrebatamento? Hoje tá difícil. Como que fica isso pro final? E Jesus, as novas moradas? Foram a pergunta dos ouvintes aqui. E desculpa aí, gente, porque hoje tá difícil.
Veja bem uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. A Bíblia é o único livro religioso que fala de duas criações. Duas criações. Esse universo aqui, pelo que sabemos da ciência, ele se tornará uma grande sopa vazia, sem vida. Pelo processo entrópico, esse universo será inabitável. E o que as escrituras falam é o seguinte, que nós viveremos em novos céus e nova terra. Essa nova morada aí já pressupõe, de acordo com as escrituras, um novo processo de criação, parecido com o que vivemos, porque usa o mesmo termo, céus e terra, mas também usa o termo novos. Então, é exatamente Deus agirá sobrenaturalmente para que nós vivamos em uma nova criação. Mais uma vez, a Bíblia é o único livro sagrado que é compatível com a percepção de que esse universo aqui tende a ser um lugar inabitável. Excelente, professor. Eu tenho aqui a participação do pastor Márcio Angelim, que é da Lagoinha Matriz. Ele diz aqui para nós: boa noite. O filósofo Anselmo de Cantuária, no seu livro Monológio, ele defende a seguinte tese sobre a criação. Deus não criou as coisas do nada, e sim dele mesmo, pois antes de criá-las, tudo já existia na essência, na qualidade e no modelo de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo, aqui o pastor Márcio Angelim, ele complementa, ele diz: aliás, o apóstolo Paulo afirma, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O senhor teria algum comentário a fazer sobre isso aqui, professor? Sim, é exatamente o que eu falei, utilizando de outra nomenclatura. Quando você diz que as coisas já existiam em essência, o que você quer dizer é que elas não existem em existência. É isso que eu falei. Se você, em vez de dizer que elas não existem, mas existem em essência, está dizendo que existem na mente de Deus, como ideia de Deus, como plano de Deus, propósito de Deus. Mas, na realidade, de fato, com o que a ciência não lida com a essência, a ciência lida com a existência. Então, em essência, pode existir tudo que quiser, mas não existia matéria, espaço, tempo, leis da natureza, nada disso em existência de fato existia. Então, é apenas uma forma diferente de colocar a mesma questão. Anselmo, que é um filósofo de envergadura importantíssimo, né? É o primeiro que cria um argumento muito importante, que é um dos principais argumentos para a existência de Deus, que é o argumento ontológico. Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. É um outro programa, assim, mas é um argumento bem filosófico, bem interessante de Anselmo. Muito bom. Professor, só dá a sua rede social aí, porque aqui os ouvintes estão todos pedindo que não deu para anotar. Não está no final ainda, mas se o senhor quiser adiantar aí, porque eles já estão pedindo. E vai ficar também aqui, viu, ouvintes? Aqui na rádio você pode consultar a Michele, o sorriso mais bonito do Brasil. Você pode consultar ela aí que ela te passa. Mas o senhor pode falar aí. Meu nome é Tassos Licurgo. TASSOS LYCURGO. Vai lá no Instagram tem muita coisa. Acho que tem uma ouvinte que falou assim: meu Deus, quanto conhecimento, a facilidade de explicar. Uau, glória a Deus. Edivalda, ela tá no trânsito. É isso aí, Edivalda. O professor, ele é bom mesmo. Ô professor, a importância, às vezes eu vejo assim, essas formas que as pessoas, elas muitas das vezes têm dificuldade de fazer uma união. É muito triste você ver um cristão que vai caminhar para esse materialismo, ateísmo, e muitas das vezes ele faz essa desassociação que Deus não criou. Tem essa dúvida, né? Que Deus é soberano em criar e coloca em xeque a onipotência e a onipresença de Deus. Sabe qual que é o perigo que o senhor pode alertar do perigo de colocar em xeque de um Deus que zela e cuida e um Deus que encarnou para zelar por nós? A pessoa que coloca em xeque a capacidade de criação de Deus está pior do que o próprio ateu, né? Porque o ateu não sabe quem criou. O ateu é alguém que simplesmente diz assim: e houve um milagre, mas eu me recuso a ir adiante no pensamento. Eu não tenho fé para ser ateu, viu? Pois é, exige fé mesmo. Exige fé mesmo. O ateu tem fé, é como eu lhe disse. E uma das fés é essa. Se o ateu nos acusa de usar muito a nossa fé para crer
no nascimento virginal de Jesus, nós podemos colocar sobre a mesa a mesma coisa e dizer, eu posso acusar você de ter muito mais fé para crer no nascimento virginal do universo. Como é que o universo veio a existir se não teve uma causa? Se não tem uma causa, por que existem as coisas? É muito mais lógico nada existir se não tem uma causa do que existir algo sem causa. Nunca nada vem a existir sem ser causado. Até porque essa é a assinatura do universo, né, professor? Tudo existe a partir de uma causa. Então por que o universo existiria sem causa, né? Não faz sentido lógico. Isso é nossa experiência cotidiana, nossa experiência empírica. Nós não andamos pela rua e as galinhas aparecem misteriosamente no meio da rua, os cachorros. Nós não vemos isso. Tudo que nós vemos, nossa experiência real, se nós formos honestos com a nossa experiência real, nós vemos que tudo o que vem a existir tem uma causa. Aí, presta atenção, não é tudo que existe que tem causa, não. É tudo o que vem a existir. Por exemplo, Deus é algo que existe e não tem causa. Por quê? Porque está nas categorias das coisas que não foram causadas. Se você perguntar se Deus criou o universo, quem criou Deus, você está incorrendo num erro argumentativo chamado erro de categoria. Você está colocando Deus na categoria das coisas causadas, quando na realidade está na categoria das coisas não causadas. Um exemplo é como você perguntar assim, qual é o gosto da cor amarela? Você cometeu um erro de categoria. As cores estão na categoria das coisas que não têm gosto. Então você não pode perguntar sobre o gosto daquilo que não tem gosto. Assim como você não pode perguntar sobre a causa daquilo que não é causado. Mas todas as coisas que vieram a existir é porque foram causadas. E se foram causadas, tem uma causa. Professor, eu tenho certeza que o ouvinte, nesse momento, ele está querendo saber um pouco mais sobre tudo isso aí. O senhor poderia indicar alguns referenciais teóricos, alguns livros, para que o ouvinte interessado em aprofundar mais sobre esse tema tão rico e tão interessante que toca diretamente a nossa fé? O senhor teria alguma indicação de livro, filme, enfim? Antes do senhor falar, professor, eu indico o canal do professor, tem uma palestra lá que é exatamente essa, tem 2h30 de aula, vocês podem acessar lá. Mas fora o seu canal, professor, o que o senhor indica pra gente aí? Eu tenho o Café Consciência, que são 6 aulas, em que eu falo fé e razão, depois Deus e o universo, depois Deus e a vida, depois Deus e a moralidade, depois a confiabilidade da Bíblia e Jesus entre outros deuses. É um treinamento gratuito, tá lá no YouTube. É gratuito, hein? Isso, e tem também, o Ministério 24 Horas, professor, junto com o senhor, a gente também faz parte do TDI Brasil. O que é o TDI Brasil? TDI Brasil é a teoria do design inteligente, com o professor Adalto Lourenço, Marco Erbli, e as pessoas também podem procurar no site, entender o que é o TDI Brasil. A Lagoinha Matriz vai estar desenvolvendo projetos com o TDI Brasil, junto com os Gideões 24 Horas da pastora Ângela Valadão, e a gente vai estar abordando esses temas e muito mais. Só para deixar uma deixa, professor, no próximo programa vai ser sobre marxismo e cristianismo. Por que eles não são compatíveis? Então a gente está desenvolvendo esse trabalho. Tem uma moça que o senhor indicou para a gente que vai falar sobre o feminismo. O João, pastor de Betim, vai vir falar sobre os métodos de importância e teoria bíblica, e o programa está recheado dessa linha aí de estudo, de conhecimento, porque a fé e a ciência, ela não contradiz. Esse é o lema do programa, esse é o lema da Bússola do Mundo, a qual tem que te apontar um caminho. O caminho é Jesus, o caminho é a centralidade das Escrituras, onde a gente tem buscado, sim, honrar a nossa fé, honrar a Deus com o nosso conhecimento. Eu, no meu caso, com minha deficiência, que estou convertendo agora da escola de Paulo Freire, mas estou indo, estou me esforçando, estou quase lá, professor. Pois é, Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, ele diz, né? Amar o Senhor, seu Deus, com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade intelectual. Deus não quer que nós optemos por dar a Ele o coração e deixemos o cérebro do lado de fora da porta. Nós temos que amar a Deus de maneira completa. Aliás, o conhecimento de Deus é, inclusive, um requisito
para o amor genuíno. É conhecendo Deus cada vez mais que nós o amamos cada vez mais. Essa é parte da nossa experiência. Pelo amor de Deus, não leia só o Deuteronômio 29 só pela metade, não. Esse é o grande problema do cristão. O Deuteronômio 29, primeira parte, diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Aí as pessoas não leem a parte final. A parte final diz: mas as reveladas nos pertencem e aos nossos filhos, para que cumpramos as palavras dessa lei. Tudo que nós estamos falando aqui é sobre as coisas reveladas. Deus revela as coisas pela natureza, Romanos 1:20, e revela as coisas pelas Escrituras. Então, a teologia é o que estuda as Escrituras. A ciência é o que estuda a natureza. Se você faz um estudo científico adequado e um estudo teológico adequado, os dois não podem se contradizer, porque essas duas revelações de Deus são escritas por um autor que não mudou ontem, não muda hoje e não mudará amanhã. Portanto, os dois livros que ele escreveu não se contradizem. Amém, professor. Professor, o papo foi tão bom, fluiu tão rápido que acabou nosso tempo. Aliás, a gente estourou o tempo. O senhor deixa o seu contato e a despedida aí para a gente encerrar? Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Aqueles que quiserem se aprofundar nesse tema, procure lá no Instagram, Tassos, Tassos, LY. A gente já pegou aqui, tá passando para os ouvintes que procuraram também através do canal da rádio, tá ok? Tassos Licurgo. Aí lá no link lá da bio do Instagram, você vai ter o acesso ao YouTube, que tem um sem número de palestras e de debates, de entrevistas, falando não só sobre esses temas da ciência, mas também na posição contra o comunismo. Nós entendemos que nós temos que lutar contra o comunismo. Amém, professor. Deus abençoe aos ouvintes. Obrigado pela participação. Até quinta-feira que vem. Que Deus possa estar te fortalecendo cada dia mais. A Bússola do Mundo está aí. Se precisar, procure a gente lá no Ministério 24 Horas, diante do Senhor, da pastora Ângela Valadão. Quero dar tchau para todo mundo. Quero deixar aqui enfaticamente a minha rede social também. Enfaticamente. Me procura lá no Instagram, Pastor Mariel Marra. Você pode encontrar por @Mariel Marra. Obrigado, Ed. Obrigado a todos que nos ouviram pessoal. até agora. Até mais. Até breve.